Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, o versículo 21, o 22 e o 23, por enquanto. Está escrito assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Amém? Eu faço questão de repetir, peço que você esteja bem atento a essa leitura. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de minha filha, que está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Amém? Levante assim a sua mão e peça em oração para que o Senhor fale com a sua vida. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, a tua palavra será agora proclamada neste lugar. Peço que o Senhor tome a minha boca e fale por ela a todos nós que aqui estamos e a todos que irão ouvir pelo rádio. Que a tua palavra venha produzir resultados gloriosos na vida de todos aqueles que a receberem. Assim, meu Deus, eu peço em nome de Jesus, e você que crê, aplauda bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus. Tome o seu assento. Eu peço encarecidamente que na hora da pregação você evite conversar. Eu peço que você na hora da pregação evite estar indo no banheiro, no gelágua. Eu peço também que o seu celular seja desligado ou pelo menos colocado no silencioso. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Quero hoje falar a respeito de algo que tem ficado cada vez mais escasso no meio do povo de Deus: a determinação. Digo a perseverança. Mas o que é a determinação? O que é a perseverança? São frutos da fé. Uma pessoa que é cheia de fé, ela persevera. Uma pessoa que é cheia de fé, ela determina. Eu nunca vi uma pessoa cheia de fé desistindo quando os problemas surgem. Eu nunca vi uma pessoa cheia de fé deixando de insistir por algo que ela deseja alcançar, deseja receber. Uma pessoa cheia de fé, embora que venham surgir alguns contratempos, embora que venham surgir alguns obstáculos, alguns empecilhos, todavia ela não desiste. Ela persevera naquilo que quer. Ela determina aquilo que ela quer, que ela deseja que aconteça. Mas, como disse a princípio, isso tem ficado bem escasso, tem estado escasso no meio da igreja. Eu tenho percebido que isso, aos poucos, está deixando de existir entre o povo de Deus. Essa determinação, essa perseverança,
E isto é resultado da fé que tem diminuído, da fé que tem estado mirrada entre o povo de Deus. Mas é necessário que lembremos que sem fé é impossível agradar ao Senhor, pois é o que diz o autor aos Hebreus. E se nós não tivermos fé, então o próprio Jesus declara que nada nós poderemos alcançar. Mas se a nossa fé, ela existe verdadeiramente, ela é uma fé verdadeira, então nós faremos prodígios e maravilhas nessa terra. E a palavra do Senhor, ela nessa noite traz um grande exemplo para nós, um exemplo de fé, um exemplo de ousadia, um exemplo de determinação. Pois uma mulher, cuja Bíblia não diz o nome, a Bíblia a identifica como uma mulher cananeia. Por que cananeia? Ela era cirofenícia, ou seja, era uma mulher gentia. Ela não era uma judia, ela não fazia parte do povo judeu. Mas sabendo ela que a sua filha estava endemoniada, sabendo ela que a sua filha estava terrivelmente endemoniada, ela dirigiu-se a Jesus Cristo. Certamente porque a fama de Jesus chegou aos seus ouvidos. Certamente porque tinha tomado conhecimento que Jesus expulsara demônios, curava enfermos. Certamente porque ela sabia que Jesus era capaz de resolver aquele problema que lhe assolava. Jesus era capaz de trazer aquela grande vitória que ela precisava, que no caso, a libertação de sua filha. Ela vai até Jesus Cristo, ela consegue chegar onde Jesus estava, e chegando, abre a boca e pede a Jesus que ele venha ajudá-la. Pois no versículo 22 está escrito que ela começa a clamar, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Você vê que ela estava em uma situação muito complicada. Qual uma mãe que vendo a sua filha ou um filho endemoniado na sua casa não fica atribulado? A Bíblia não diz qual era a manifestação do demônio aqui na vida desta jovem. Mas a Bíblia diz que ela percebeu que a sua filha estava endemoniada. Se ela percebeu, é porque havia uma manifestação no corpo, na vida da sua filha, que a fez perceber que ali estavam os demônios, que ali os demônios estavam agindo. E percebendo isso, volto a dizer, ela vai a Jesus Cristo. Volto a repetir, porque ela ouviu falar sobre Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus expulsava demônios, que todas as pessoas que iam em busca de Jesus não voltavam de mãos vazias, que todas as pessoas que clamavam por Jesus não ficavam sem resposta. Então ela ouvia isso, e porque ela ouvia, ela se enchia de fé, e isso a fez ir até Jesus Cristo. E ela ia naquela expectativa de que Jesus, ao ouvir o seu problema, de imediato ia parar para lhe ajudar. Só que quando ela diz: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada, Jesus
olha para ela, mas a rejeita. É difícil nós vermos na Bíblia Jesus rejeitando alguém, sim ou não? Mas Jesus olha para ela e ele não diz nada. Como nós vemos no versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Ela fica naquela expectativa. Se ele curou enfermos, se ele expulsou demônios, então certamente ele fará isso na vida da minha filha. Então certamente esse problema que me assola, que assola minha casa, será hoje resolvido, chegará ao fim. E ela clama e conta de imediato qual é o seu problema, para que Jesus venha agir. Mas Jesus olha para ela e não lhe responde palavra alguma. Olha para ela, mas vira as costas e continua andando. Mas por que Jesus agiu assim? Eu vou dizer para você, para que não fique mal entendido. Porque Jesus, ele veio primeiro para os judeus. Ele veio para os judeus. Ele veio para pregar para os judeus, para curar os judeus, para libertar os judeus. Ela não era uma mulher judia. Como disse a princípio, era uma cirofenícia. Era uma mulher gentia. Então não era correto Jesus chegar até ela, pôr a mão sobre ela e orar, ou ir à sua casa orar por sua filha. Por isso Jesus não lhe respondeu nada. Ele veio para os judeus, e sabendo ele que ela não era judia, então ele não lhe respondeu palavra nenhuma. Inclusive, na continuação do versículo 23, assim que ela clama, Jesus olha e não responde nada. Os discípulos começam a dizer: Senhor, repreende essa mulher. Senhor, repreende essa mulher que vem atrás de nós. Senhor, manda que ela pare, mande que ela volte, repreenda essa mulher. Porque sabiam que ela não era uma mulher judia. Porque sabia que ela era uma mulher gentia. E esse era o costume daquela época. Só que algo nessa mulher chama a atenção de Jesus. E nós vamos saber o que é isso. O que faz Jesus fitar os seus olhos nessa mulher e agir em favor da sua vida. Qual uma pessoa que, sendo rejeitada ou pelo menos desprezada por Jesus, não ficaria triste? Qual uma pessoa que não esmoreceria? Qual uma pessoa que não desistia de seus propósitos, sendo ignorada por Jesus? Acredito que todos aqui, eu acredito que até eu mesmo, se quando eu vim para Jesus, Jesus tivesse ficado calado, tivesse me ignorado, Jesus tivesse me desprezado, porque foi isso que aconteceu a essa mulher, eu acredito que eu ficaria muito triste. Eu acredito que eu desistiria. Eu acredito que não prosseguiria nos meus propósitos. Porque uma coisa é nós sermos desprezados pelo homem, outra coisa é por Jesus. Outra coisa é nós sermos ignorados pelo homem, outra coisa é por Jesus. Essa mulher não foi desprezada pelo homem, ela não foi ignorada pelos homens, mas sim por Jesus Cristo. E ela sabia perfeitamente que Jesus era o único que poderia mudar a história da sua vida.
Ela sabia perfeitamente que Jesus era o único que poderia expulsar o mal que atormentava a sua filha. E sendo ela desprezada pelo único que podia mudar a sua história, resolver o seu problema, expulsar o mal que atormentava a sua filha, certamente ela tinha motivos de sobra para esmorecer, para se entristecer, para se atribular e para desistir de tudo. Mas ela não desiste. Ela não se atribula. Ela não abre mão de seus propósitos. Ela foi ali para resolver o problema. Ela foi ali para que aquele mal cessasse. Ela foi ali para que a sua filha tivesse paz, fosse libertada. E ela estava disposta a voltar para sua casa com a sua vitória. Ela estava disposta a voltar para sua filha com a sua resposta. Ela foi determinada, pois quando Jesus a ignorou, quando Jesus simplesmente não lhe respondeu nada, ela perseverou. Diz a palavra que lá no versículo 25, ela vai e faz outra coisa. Primeiro clamou, contou o problema a Jesus, Jesus não lhe respondeu nada, a ignorou. Mas lá no versículo 25, ela toma uma outra atitude. Está escrito assim: então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Irmãos, uma pessoa na situação dessa mulher, uma pessoa na situação desta senhora, ainda ter forças para ir ao mesmo Jesus que há pouco havia lhe ignorado e agora adorar. A princípio ela só clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não lhe responde nada, diferente do que aconteceu ao cego de Jericó, que Jesus logo lhe manda chamar. Diferente do que aconteceu à mulher do fluxo de sangue, que Jesus logo permite a virtude sair dele para curá-la. Essa aqui foi diferente, porque ela não era uma mulher que fazia parte do povo judeu, como já diz, por isso Jesus a ignorou. Mas mesmo sabendo ela que Jesus havia lhe ignorado, ela vai agora e não clama mais. Antes ela se prostra diante do Senhor, ela se curva diante do Senhor e ela adora o Senhor. Acredito que a sua adoração foi uma forma de glorificar. Acredito que a sua adoração foi beijar os seus pés. Acredito que ela se agarra com seus pés, beija os seus pés e em seguida ela olha mais uma vez para ele e diz: Senhor, socorre-me. Quando ela isto faz, Jesus olha para ela e agora responde. Mas a sua resposta não foi muito agradável. Não foi a resposta que ela desejava ouvir. No versículo de número 26, ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Você entende por quê que ele rejeitou ou desprezou esta mulher a princípio? Os filhos, o povo judeu, para quem ele foi enviado, ele não poderia tirar dos filhos, ou seja, os milagres eram para o povo judeu. Ele não poderia tirar dos filhos e entregar para o povo estranho, que aqui ele diz os cachorrinhos. Então qual a pessoa que não ficaria chateado com a resposta dessa?
Ei, me diga qual uma pessoa que não ficaria chateado. A princípio ela clamou, gritou e ele nada respondeu, ou seja, ela foi ignorada. Agora ele diz para ela: não é bom que eu pegue dos filhos e dê para os cachorrinhos. A chamou de um animal, a classificou como um cachorro. Mas essa mulher, ela traz uma contra-resposta. Versículo 27, ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Veja que determinação, veja que determinação. Ah, meu irmão, veja que perseverança. Escuta, tem pessoas hoje que não têm essa mesma determinação. Eu digo, as igrejas estão cheias, repletas de pessoas que não têm essa mesma determinação. Pede alguma coisa ao Senhor e por não ver de imediato acontecendo, então ela logo deixa a igreja, abandona os caminhos do Senhor, sabe, faz uma campanha para alcançar algo, não alcançando do jeito que espera, então ela se aborrece e diz: eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir a Deus. Muitos fazem isso hoje, mas por quê? Porque não tem fé, porque não é determinado, porque não são perseverantes. Mas aqui nós vemos que apesar dessa mulher, ela não ser uma mulher israelita, todavia, ela tinha na sua vida a fé, ela tinha a certeza, a convicção no poder de Deus, ela tinha a certeza, a convicção que em Jesus estava a providência que ela precisava, a solução para o seu problema. Ela tinha aquela certeza que não sairia dali de mãos vazias. Ela tinha certeza que a sua filha ficaria totalmente libertada daquele mal, e essa fé, essa certeza a fez clamar, a fez perseverar, a fez ser uma mulher ousada naquele momento de muita adversidade. É isso que o Senhor Jesus espera de seu povo hoje. Jesus quer que a sua igreja tenha essa determinação. Jesus quer que a sua igreja tenha essa mesma perseverança. O Senhor não quer que você tente uma vez, não vendo acontecer, desista. Não, o Senhor quer que você tente. Não aconteceu, Ele quer que você insista. Não aconteceu, Ele quer que você persista. Ele quer ver um povo ousado, determinado, que sabe o que realmente quer, irmão. Você tem que saber o que quer. Você tem que saber o que realmente quer. Sabe o que quer? Lute pelo que você quer. Não desista do que você quer. Surgiu um problema, é um obstáculo, é um empecilho, não importa. Você sabe o que quer e você vai lutar pelo que quer. Você tem que ter essa ousadia. Você tem que ter essa determinação. Olha para quem está ao teu lado e diz: Jesus ama um servo que é determinado. Amém? Um servo que é perseverante. Existem na Bíblia várias parábolas acerca do assunto da perseverança, da determinação. No entanto, nós não estamos lendo uma parábola, que foi um fato, aqui aconteceu, da parte de uma mulher gentia, que era considerada como uma mulher de valor algum. Da parte dessa mulher, o Senhor Jesus vê uma fé fervorosa, uma fé poderosa, uma fé capaz de mudar a história, o quadro. É isso que o Senhor quer ver do seu povo.
Sabe qual foi a resposta de Jesus para essa mulher? Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. O próprio Jesus sabia que ela teve motivos para desistir. O próprio Jesus sabia que ela teve motivos de sobra de se aborrecer, de desistir. Mas ela não desistiu. Ela não saiu dos pés de Jesus. Embora não fosse, digo, uma mulher judia, todavia ela se agarrou com Jesus, ela não saiu de perto de Jesus, porque o que ela queria, ela estava determinada a alcançar. Ela estava determinada a alcançar. Você está determinado a alcançar o que quer? Pastor, eu estou determinado a alcançar o que eu quero. O que eu quero? Pastor, eu quero que o meu filho seja salvo. Eu quero que o meu casamento seja restaurado. Eu quero que haja uma restauração dentro do meu lar. É isso que você quer? Você está determinado a alcançar isso? Então, não desista se mais tarde surgir um obstáculo. Então, mais tarde, se surgir alguns contratempos, não diga, eu não vou mais lutar por isso não, eu lavo as minhas mãos, pois é assim que muitos têm falado hoje. Eu lavo as minhas mãos com esse rapaz, eu lavo as minhas mãos com esse marido, eu lavo as minhas mãos com essa causa. Não é assim a atitude de quem está decidido, determinado. Não é essa a atitude de uma pessoa que realmente quer alcançar aquilo que deseja. Amém, pessoal? Se eu estou determinado, embora que eu seja humilhado, eu vou perseverar. Se eu estou determinado a alcançar o que quero, embora que venha doer no meu corpo, mas eu vou perseverar. Se eu estou determinado a alcançar aquilo que quero, embora que algumas coisas que aconteçam venham desagradar o meu coração, todavia eu vou perseverar. Amém? Um jovem que está determinado a ser futuramente um doutor, uma pessoa bem-sucedida na sua vida profissional, rejeita passeio, rejeita brincadeiras, rejeita sono, rejeita até uma boa alimentação, para ficar com a cara nos livros, para estudar no sábado, no domingo se for preciso, para no feriado ficar trancado no quarto estudando. Por quê? Porque está determinado, ele está determinado, aleluia. E tem muitos ímpios que agem assim, que são determinados assim para alcançarem aquilo que quer, mas infelizmente muitos crentes não estão agindo assim hoje. Muitos gentios estão determinados e depois muitos crentes dizem: por que aquele filho das trevas tem isso e eu não tenho? Por que aquele filho do mundo, aquele mundano, ele é assim e eu não sou? Mas por quê? Porque tem determinação, porque tem perseverança. Enquanto muitos filhos da luz logo está desistindo daquilo que quer, logo não está tendo essa perseverança, essa determinação de lutar por aquilo que deseja, de lutar por aquilo que quer. Mas o Senhor hoje nos reúne aqui para dizer: seja um crente perseverante, seja um crente determinado. Aqueles que são determinados vê a manifestação do poder de Deus acontecendo. Aqueles que são determinados vê a glória de Deus se materializando na sua vida e nos seus caminhos, irmãos. Aleluia! Não aconteceu, então eu não vou mais para a igreja não. E às vezes até ainda vem mais empurrado. A força, não é? Jesus diz assim para essa mulher, aqui nesse mesmo versículo,
capítulo de número 15. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Versículo 28. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Jesus está sendo bem claro. A fé dela trouxe a sua conquista. A fé dela trouxe a sua vitória. A fé dela foi o único responsável pela cura ou libertação de sua filha. Jesus diz claramente: grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. Amém? O que ela desejou, ela alcançou, por causa de sua fé, que a fez perseverar, que a fez ser determinada. Amém, pessoal? Na palavra de Deus, no livro de Jó, tem um versículo que nunca me saiu da memória. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Você tem que determinar: eu vou fazer isso. Vão surgir muitos obstáculos, porque quando um crente determina algo, o diabo se levanta. Quem já percebeu isso? Quando um crente, ele determina algo, ele determina que vai vencer tal peleja, ele determina que vai alcançar tal bênção, ele determina que vai vencer tal problema, então o diabo trata de se levantar para tentar esmorecê-lo. E tem crente que diz assim: eu vou falar bem baixinho para o diabo não ouvir. Vou falar bem baixinho para o diabo não ouvir. É ou não é? Vou falar bem baixinho para o capeta não ouvir, para ele não se levantar. Se sair algum som da tua boca, ele já está ouvindo. Eu prefiro não falar, ficar calado e apenas em espírito estar determinando. Porque o que eu penso, o que eu determino em espírito, ele não consegue entender. Aleluia. Mas o que eu falo, o que da minha boca sai, então ele consegue ouvir. E ele vai naturalmente se levantar, porque ele não quer ver o crente sendo abençoado. Ele não quer ver o crente alcançando suas conquistas. Ele não quer ver o povo de Deus dando testemunho de suas vitórias. Mas o Senhor, ele nos ensina através dessa palavra: sejam perseverantes, sejam determinados. O que você hoje precisa, o que você hoje quer, primeiro você tem que ser uma pessoa centrada. O que eu quero? Eu tenho que saber o que é que eu quero. Eu tenho que saber onde realmente eu quero chegar, o que realmente eu quero que aconteça. Então eu sei o que eu quero, agora eu tenho que determinar no meu coração: eu vou alcançar, isso vai acontecer, isso vai se cumprir, porque eu determino e o Senhor fará as maravilhas acontecerem na tua vida. Hoje você vai sair daqui com essa convicção, com essa determinação, e sonhe alto e pense grande, porque você não serve um Deus pequeno, você não serve um Deus de madeira, de metal, de gesso. Você serve ao Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Então você pode sonhar grande, você pode fazer grandes planejamentos, todavia seja determinado e o Senhor te honrará. Ele honrará a tua fé, irmão.
Ele honrará a sua fé. Eu quero finalizar a mensagem de hoje na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15. Esse é um versículo geralmente usado para os obreiros, ou seja, todo aquele que faz a obra do Senhor na terra. Mas esse versículo, ele não está restrito apenas aos obreiros. Capítulo de número 15, versículo de número 57. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falando. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. A princípio ele fala, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Ou seja, o Senhor dá vitória, mas nós temos que ser firmes e constantes. Amém? O Senhor, por meio de Cristo Jesus, Ele nos dá a vitória. Todavia, nós temos que ser firmes e constantes. Amém? Versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tu sabe essa passadinha que tu dá para vir à casa de Deus? Desvia aqui de uma poça de lama para lá, leva uma chuvinha, ou inverno maravilhoso, glória a Deus. Às vezes passa um carro bem pertinho, joga uma lamazinha aqui, aí tu tem que fazer assim. Tudo isso é louvável. Nada disso é em vão. Cada passo que você dá para vir à casa de Deus não é em vão. Cada coisa que você faz em prol do reino de Deus não é em vão. Persevere, irmão. O Senhor está te vendo. Persevera, seja firme, porque Ele tem galardão para você. Persevera. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.